Olá, mais um Psicologia e Propósito entrando no ar e eu agradeço muito já seu espaço de casa, seja pelo celular, computador, a TV, aqui pelo CJC, de você me permitir compartilhar com você informações e com uma conversa no nosso podcast sobre um assunto que, lamentavelmente, bate na porta de muita gente. Você já ouviu falar em fisioterapia, óbvio, né? Mas fisioterapia, psicologia são dois tópicos, são dois profissionais, tanto fisioterapeuta quanto psicólogo, que só são procurados quando a coisa aperta. Até lá, a gente costuma ir empurrando com a barriga. A questão é que tem momentos que são necessários, primordiais, principalmente numa reabilitação motora, seja por consequências de um acidente vascular cerebral, que é o AVC, ou seja por um acidente de carro, uma queda, que a pessoa fica realmente necessitada de um ajuste, de um tratamento fisioterapêutico para que consiga voltar a viver da melhor maneira possível. Assim também como a psicologia. Mas a reabilitação motora, principalmente de quem sofreu um AVC, junto com a depressão, é uma mistura, é um choque nada agradável. Porque um precisa do outro. E aí? Mas eu só trato com fisioterapeuta e eu já só trato com psicólogo. Os dois são importantes, o quanto são necessários o trabalho conjunto. As dores e os problemas físicos, a gente pode tratar com a fisioterapia. Já as dores da alma é com presença, é com escuta, é com estima. E aí a psicologia chega para poder trazer essa tranquilidade. Por isso, hoje, no nosso podcast, eu recebo Michele Tavares, que é fisioterapeuta há 20 anos que você 25 pontuou. anos. 25 anos é tempo pra Sim. caramba, né? Ou seja, em 2000 você se formou e começou a trabalhar. Isso. Hoje é 2025, você já está há 25 anos na É. caminhada aí. Michele, muito bem-vinda, obrigado por estar com a gente hoje. Vai ser um prazer essa nossa conversa aqui da minha parte. Agradeço o convite e espero contribuir aí para o seu tema, para o seu programa, com bastante informação. Você, como fisioterapeuta, já tem uma média, mais ou menos, de quantas pessoas você atendeu como consequência do AVC? Não tenho essa média, né? Porque quando a gente trabalha assim em hospitais, você atende uma Você pega de demanda. tudo, né? Então nunca parei para fazer essa análise. E a fisioterapia acaba abrangendo hoje, principalmente atualmente, muitas áreas. Sim. Quando a gente fala do AVC especificamente, a gente chama de uma fisioterapia neurológica. Mas a gente tem a fisioterapia ortopédica, a gente tem a fisioterapia hoje pélvica, urogenital, a gente tem a fisioterapia neonatal, a gente tem muitas áreas. E às vezes um mesmo paciente, por exemplo, o paciente do AVC, ele pode precisar de uma fisioterapia neurológica, mas ele também pode precisar de uma fisioterapia ortopédica para orientar órteses, né, subluxações de ombro. Então, é uma área que abrange, então, especificamente o número de pacientes. Não, mas eu posso te dizer que ao longo desses 25 anos foram bastante. muitos. Perfeito. A questão toda é que um paciente que precise de fisioterapia, existe aquela fisioterapia que é um atendimento a uma tendinite no pulso. Alguma coisa que talvez 10 sessões você consiga amenizar e voltar a trabalhar. Mas aqui eu estou querendo focar com a Michele aquela fisioterapia para que o paciente ele volte a tentar andar. Ele está no leito, ele não consegue se locomover, mas ele não é um tetraplégico, ele não é um paraplégico, mas precisa de tratamento para que volte pelo menos a sentar e se alimentar. Pegar um copo com água, fazer aquilo que a maioria das pessoas faz sem esforço, que para esses pacientes é uma luta constante, uma luta diária. A gente vai abordar aqui essa relação da saúde mental com a saúde física, de forma que um
pode estar atrelada ao outro. Você falou da diferença entre reabilitação motora e reabilitação neurológica. Vamos focar, então, nessa reabilitação motora, que é o nosso tema, de que tipo de atividades e que tipo de trabalho você realiza, né, e quando é necessário uma reabilitação motora? A reabilitação motora, ela é o que a fisioterapia chama, fisioterapia. É a terapia física. Essa é a reabilitação motora e dentro dela, nós vamos ter várias vertentes, né? Quando a gente fala de reabilitação motora, ela abrange diversas áreas e procurando direcionar para o tema que você propôs para essa conversa, esse esforço, como você falou, para a pessoa realizar pequenas atividades do dia a dia, a gente chama de reabilitar a pessoa para as atividades de vida diária, que são atividades simples do cotidiano de todos nós, que é ir ao banheiro, pegar um copo d'água, levantar e sentar do sofá, entrar e sair do carro para se locomover, até mesmo para ir à reabilitação, voltar, ir ao médico. Mas que quando você perde isso, você dificulta não só a sua própria vida, como a vida de todas as pessoas que estão no seu entorno. Sim. Então, isso gera custos, isso gera um comprometimento, muitas vezes, mental, né? A pessoa se sente muito incapaz, compromete a vida dela, né? Então, quando a gente fala dessa terapia física, ela engloba todas as outras, né? Todas as outras terapias. O tratamento, ele é direcionado de acordo com aquilo que é a maior necessidade. Então, ele precisa ser avaliado por um profissional, né? Ou o próprio fisioterapeuta, ou o médico que vai tratar da patologia principal, primária, né? Digamos, o AVC é uma patologia primária. Sim. E a partir dela vão acontecer consequências. Quais serão essas? Aí é individual para cada paciente. Tanto que quando acontece, né, o AVC, que é como a gente está falando, a fisioterapia não começa no outro dia. Ela leva um tempo, ela precisa estabilizar a primeira pessoa para depois dar início à fisioterapia, talvez a outros profissionais, porque hoje a gente já não consegue mais tratar um paciente de forma isolada. A gente trabalha com uma multidisciplinar o assunto, você precisa, às vezes, conversar entre o físio e o psicólogo, entre o físio e o neurologista. Então, assim, é um arcabouço, né, de informações que se misturam com esses profissionais todos atendendo aquele paciente. Lamentavelmente, não são todas as pessoas que conseguem ter esse acesso, né? E aí vai com o fisioterapeuta de plano de saúde que faz aquele choquinho e aquele ultrassom ali, que é o máximo que às vezes consegue fazer por conta do tempo, por conta da quantidade de pessoas, por conta da estrutura. Mas não tem como eu ir para outra cidade. Ok, aquela estrutura ali é o máximo que ele consegue. E às vezes ele não vai falar com o psicólogo ou o ortopedista, não vai, ele vai seguir o fluxo. E essa é uma realidade lamentável que a gente vê em muitos casos. Sim. Né? Agora, essa relação do físico com a saúde mental, ela vai muito além do que a gente imagina. De 30% a 50% dos pacientes que precisam de uma reabilitação motora, eles sofrem com a depressão. Gente, só deixando uma explicação bem clara, assim, bem simples, objetiva, é que não é porque você acorda triste que você está em depressão. Tá? Não é bem assim. Para que um psiquiatra ele possa diagnosticar um transtorno de depressão maior, esses sintomas precisam prevalecer por 6 meses e precisam ter outros pontos, não é só a tristeza, porque a tristeza ela é uma emoção comum para todo mundo. O meu fogão estragou, eu estou triste. O meu pai perdeu o emprego, eu estou triste. Isso é normal, se você não fica triste por essas coisas, né, você teve uma perda na sua família, de alguém que você ama muito, você vai ficar triste. E não tem o que você possa fazer para que não sinta essa tristeza. A questão é quando isso se torna psicopatológico, quando isso se estende por tantos anos que começa a impedir de você ter outras atividades ou te impede de manter a sua rotina de vida. Por um período é considerável normal, comum,
né? Embora a gente não costuma falar muito do normal, né? Porque o que é o normal? Mas é comum. Quando aquilo se estende por um longo período, aí sim, já começa a acender a lâmpadazinha amarela, né? De atenção, que a gente precisa focar. Agora, existem muitas perdas. Para que um paciente chegue até você, ele não está ali porque ele quer ou porque ele acha divertido você fazer aquelas atividades que nem sempre são prazerosas. Com certeza. Tem atividades dolorosas. Gente, o fisioterapeuta e o psicólogo só vai quem é corajoso. Porque quem não está disposto a fazer a reabilitação de um joelho com a patela quebrada, como eu conheço casos, que a perna incha e o fisioterapeuta consegue desinchar aquela perna na mesma sessão. Mas não é prazeroso. São movimentos que vai tirar da zona de conforto. Assim como na psicologia, na psicoterapia, nenhuma sessão da terapia psicológica é prazerosa. Vão ter momentos, vão ter perguntas que vai colocar contra a parede, que vai provocar, que vai fazer você repensar. Eu tenho um paciente, ele já tem entre 81 e 83 anos, ele tem mal de Alzheimer e tem transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. E ele já vem comigo já há 3 semanas. E hoje ele falou pro primo assim, ele é meu psicólogo, não é? Aí ele, é porque ele faz perguntas muito... Ele botou uma palavra agora que eu não lembro, com muitos conectivos, assim, perguntas muito... Aí eu falei assim, que é pra você pensar e tal. Eu falei assim, entendi. Só que ele já tá comigo há 3 semanas, ele já sabe que eu sou psicólogo dele, mas leva um tempo. Mas só tô trazendo isso porque as perguntas que eu faço têm que mexer. Tem que gerar alguma reflexão. Sim. O movimento que você faz tem que gerar algum atrito para que possa dar algum resultado. Senão você não tem resultado. Mas a gente tem pacientes, a gente tem vários tipos de pacientes, né? A gente tem o paciente que quer ser reabilitado, e você também deve ter esse paciente. Sim. E a gente tem o paciente que não quer ser reabilitado. E a gente tem um paciente que quer passar muito tempo. Tem os que não querem e não vão, e os que não querem, mas que querem estar lá, né? Tem pessoas que não é que gostem de estar doentes, mas que gostam de ser cuidados, outros gostam da atenção recebida, né? Então, é uma carreira, né, a fisioterapia, que caminha muito próximo à psicologia, né? Porque nós somos um só. O corpo não é só um joelho, um cérebro, um ombro. E existem patologias dentro até da área ortopédica, se a gente for falar... Não, vamos falar da área ortopédica. Não vamos falar, por exemplo, o que se chama de ombro congelado, que é a capsulite adesiva, que não tem uma causa específica. A pessoa vai sentindo uma dor, enfim, e um belo dia ela acorda com o ombro congelado mesmo. Não abre nem para passar o desodorante. É mesmo? O braço fica aqui. O que se tem em termos de literatura sobre isso é de que é uma patologia que tem um componente enorme psicológico. E quando você conversa com aquele paciente, você compreende isso. E o profissional, o fisioterapeuta, precisa ter a clareza de que aquele paciente precisa ser acompanhado pelo colega psicólogo. Ser encaminhado para outro profissional. Exatamente, ele precisa ser encaminhado e os dois precisam conversar. Faz sentido. Então, é algo que precisa hoje, né? Você falou, as pessoas às vezes não têm condições, né, financeiras. Eu tenho uma formação principal, né, basicamente, no serviço público. Então, eu fiz uma universidade federal, a única, né, uma das únicas que tem o curso de fisioterapia, que é o UFRJ, Sim. e é a primeira, né? Eu sou a 5ª turma. Então, Caraca! lá da base, é a 5ª turma. Então, quando você se depara com esse cenário de um paciente que precisa de muitos profissionais e que ele não tem, o que você faz, né? O que você promove? Então, eu acho que hoje cabe ao profissional, seja ele qual for, mas falando daquilo que eu entendo que é a fisioterapia, que a gente chegue a esse paciente, seja ele qual for, aquele que tem recursos, você vai propor tudo de melhor. Eu tenho um paciente que ele tem tudo. Ele tem fono, terapia ocupacional, educador físico, fisioterapeuta,
cuidadores para todos os dias, uma empregada doméstica que cuida da comida. Então, ninguém tem função sobreposta. Mas eu tenho pacientes que não têm nem sapato para calçar, para ir ao meu encontro. Já aconteceu de casos de pacientes meus não conseguirem ir à consulta porque não tem dinheiro da passagem. Sim, isso é comum. Quem trabalha, né, ou com as pessoas de muito baixa renda ou nos hospitais públicos, isso é muito comum. Sim. E nós precisamos lidar com isso sem que isso seja um problema, porque esse problema ele já tem. E qual é a solução que eu vou dar para isso? Né? Ou então, tá bom, ótimo, eu vou fazer uma instrução, né? Eu vou escrever, eu vou... Para que ele possa realizar alguma coisa... E aí ele não lê. Ou ele lê, mas ele não compreende. Ainda mais, você não pode usar nenhum termo técnico porque ele não vai conseguir compreender. Não, então... Vai ser aquele, olha... Quer fazer com o pulso, você vai fazer só esse movimento. Corre o risco ainda dele fazer de uma outra forma e prejudicar forma errada, exatamente. o então, hoje eu falo, a tecnologia precisa estar ao nosso favor. Então, precisamos lançar mão desses recursos enquanto profissionais. Sim, verdade. E a mente tem que estar sempre muito aberta para que a gente entenda a necessidade daquele doente, daquele paciente, o que ele precisa e quais os recursos que ele dispõe para alcançar isso. Nós precisamos ser, enquanto profissionais, solução. Certo. E não problemas para além daqueles que ele já tem. Que já são muitos. Sim. Para chegar a uma fisioterapia, você teve uma perda de alguma coisa. Você teve a perda de autonomia, a perda de uma mobilidade, a perda de um movimento, a perda de sua independência. Lógico, cada um na sua intensidade, sim, mas houve uma perda. Uma perda que precisa ser reparada. Dentro da fisioterapia, vai acontecer toda a mobilização do profissional para conseguir reaver aquilo. Sim. Já teve algum aí... não é porque eu sou psicólogo e jornalista... curioso que eu vou fazer essa pergunta, mas já teve algum caso de que você achou assim, olha, eu até sei, mas esse paciente não está conseguindo fazer nada do que eu passo porque ele ainda não aceitou a situação dele? Tem. Qual que chamou sua atenção? Que você consegue destacar para a gente ao longo desses 25 anos? Alguém que era muito ativo e do nada acabou, não consegue. E às vezes era um impedimento bem pontual, mas ele pegou aquele impedimento de repente, ele não conseguia mais movimentar a perna esquerda e parou tudo na vida dele. Isso é muito comum, tá? Não tem um paciente específico, isso acontece muitas vezes. É mesmo? Porque, principalmente para os pacientes mais idosos. Por isso é que, às vezes, vocês com certeza já devem ter escutado falar aí, olha, não deixa muito tempo acamado não, senão depois não anda mais. Não fica muito tempo. Então, acontece mesmo? Se ficar muito tempo assim deitado? Acontece principalmente para as pessoas mais idosas. Por quê? Biologicamente? Biologicamente, dependendo do evento anterior que causou, né, que foi a causa daquele paciente estar acamado, vamos supor que foi uma queda com uma fratura de fêmur. Muito comum e acontecer nos idosos. Demais. Muito comum. Sai para ir ao restaurante, está belo e faceiro, lá com os seus 78 anos, que não é hoje, não consideramos 78 anos, para mim é jovem. Né? Para os meus pacientes hoje, eu tenho uma média aí de pacientes com 83 anos de idade, 84. Corre até o risco do de 83 e o de 72 brigarem para saberem quem é a prioridade. Isso aí, tem isso. Eu já vi isso. Eu vi uma briga porque era uma pessoa com 80, outra com 70 e um cadeirante. Quem é prioridade nesse cenário? Né? A coisa ficou meio tensa. A médica, na época, era uma endocrinologista que precisou se impor. Ela falou assim, você e você vai ser assim. A ordem é essa. Porque já existe até alguns pareceres de lei, né? Existem algumas leis, alguns projetos, para que o de 80 tenha prioridade sobre o de 70 e 60. Sim, mas se a gente conversar, né, com bom senso, né? Então, voltando lá no nosso ponto principal da sua pergunta, então essa pessoa, vamos colocar lá, nos seus 78 anos, fez uma fratura de fêmur. Precisou ficar
algum tempo acamada, né? E Sim. essa pessoa, não vamos colocar circunstâncias mais difíceis, vamos colocar uma situação mediana, onde ela conseguiu ser operada. Não vamos complicar muito o caso dela, não né, vamos, tadinha? não, de chegar, não conseguir ser atendida, não ter prótese, né? Não ter leito, não. Isso daí Não, acontece? Não, Aqui no Brasil, não. é impossível. Isso pode acontecer na Europa. Mas vou tirar essas condições. Então, assim, e ficou acamada lá o período necessário, mas teve um suporte de fisioterapia no dia seguinte, que nesse caso é extremamente necessário, né? No dia seguinte, a visita do fisioterapeuta. Já começa. Operou, no dia seguinte, o fisioterapeuta vai ver. Tem casos que precisa ser assim de imediato. Tem muitos casos hoje, a gente já tem, sim. Porque não é só o membro afetado, né? Você tem que trabalhar a parte respiratória, evitar pneumonia, preparar a pessoa para estar ali aquele tempo para não causar úlceras de decúbitos, que são as escaras, né? Quando abre uma ferida. Por ficar muito tempo deitada. Então, biologicamente, o que esse paciente perde estando deitado? Ele perde massa muscular. Uhum. E ele perde rápido, porque geralmente é um paciente mais idoso, que não come, né, muito bem, porque às vezes já não tem os dentes todos. Então, assim, são coisas muito complexas, né? E aí ele vai perdendo. E se ele não tem o atendimento da fisioterapia rápido, né, ou de uma forma eficiente e eficaz, isso compromete o caminhar, o deambular, o sentar, o levantar. E aí ele passa a ter medo, porque ele caiu. Então, ele já fica com esse medo, mas ele não teve acesso à psicologia. Uhum. Então, aquele medo fica, aquele paciente sai de cadeira de rodas, vai para casa podendo caminhar, porque hoje as próteses de fêmur são a cirurgia, né, de fratura de quadril, é uma cirurgia que avançou muito. Ele pode ser reabilitado e voltar a ter uma vida normal, mas o paciente vai para casa e nunca mais anda. Por conta dessa emoção, né? Por conta de perda muscular, um tratamento que demorou, ele não teve a assistência da psicologia, ele manteve aquele medo, não funcionou. E aí ele vai travar naquilo. Trava naquilo. Uma coisa que acontece nesse momento da perda dessa mobilidade, que pode ser pontual, momentânea ou não, mas aconteceu, é o que a gente chama na psicologia de luto funcional. É um luto que ele vive. E como é que a gente lida com o luto? O luto, eu não digo nem do outro, mas de si mesmo. Primeiro passo é você acolher. Ele realmente teve uma perda, ele precisa ser validado que ele teve essa perda. Quebrou o fêmur. Você realmente quebrou, a gente lamenta muito, a gente sabe, a gente sabe por de olhar, né? Mas eu não costumo dizer dessa forma, mas a gente entende que é um processo difícil, mas não sabemos o quanto, mas que você sabe porque você está vivendo. Mas a pessoa precisa fazer uma coisa que é uma das abordagens dentro da terapia cognitiva comportamental, que é a DBT, né? E a ACT, né? O ACT. A ACT, ela traz um ponto bem interessante que é aceitação. Eu aceito isso. Eu aceito que eu quebrei o fêmur, eu aceito que eu fiquei impossibilitado de andar, eu aceito que eu perdi alguma coisa. Enquanto a gente não aceita, a gente não muda. Isso é fundamental. Só fazendo uma correção, que não é o ACT, é a DBT, tá? Que é a terapia de um diálogo que você faz consigo mesmo, né? Que você consegue estruturar isso, que você aceita e você muda. Você aceita que você perdeu aquilo, mas você para de brigar consigo mesmo, dentro de você, o quê? Eu perdi isso, eu não posso mais me movimentar, eu não posso mais andar, eu não consigo mais fazer isso. Ok, não consigo. O que eu consigo fazer? Quais são as possibilidades? Quais são as oportunidades que eu tenho? Eu tenho a fisioterapia, beleza. Então, eu vou dentro dessa fisioterapia e vou me esforçar para isso. Mas eu vou parar de lutar com aquilo. Eu sou um encostado, eu sou um incompetente, eu sou um desprovido de capacidade, mas eu não era assim. E tem a dificuldade de aceitar a nova realidade. A psicologia ajuda qualquer pessoa a conquistar ou estabelecer uma resiliência, a aceitar o novo. Gente, infelizmente,
a gente não vai ser novo para sempre, a gente não vai ter tudo para sempre, a gente não vai ter saúde para sempre, a gente não vai ter essa mobilidade para sempre. As coisas vão mudando. Isso é importante. Primeiro, um ponto, né? Nessa tua fala tem muitos pontos importantes. A primeira coisa é essa. E eu costumo, como eu atendo muito de forma domiciliar, né, atualmente, aliás, já há alguns anos, quase que desde a minha formação, eu sempre busquei esse atendimento domiciliar, porque dá um conforto, as pessoas precisam, dá trabalho você remanejar um doente do ambiente que ele está confortável, enfim. Eu sempre coloco para eles a seguinte pergunta. Aqui na sua casa, me mostra um eletrodoméstico, um sofá que tenha, no mínimo, a sua idade. Se é 80 anos, tem algum novinho, perfeito, em perfeito estado. Então, se uma máquina, seja ela fogão, máquina de lavar roupa, não consegue durar 80 anos sem ajuste, porque nós, seres humanos, queremos nos manter em perfeito estado com 90 anos. Então, isso é a primeira coisa, né? Comparar uma máquina, que seria uma coisa que na cabeça dessas pessoas, né, mais velhas, é uma coisa perfeita, principalmente, né, as de nova tecnologia, celulares, todas essas coisas. Quem tem 80 anos e se depara com uma máquina de lavar roupa, que antes ficava 3, 4 horas no tanque... Sim, então... É um presente divino. Isso aí. Então, esse presente divino quebra. Sim. Então, ele já tem razão. Você tem razão no que você está falando. Ótimo. Um outro ponto que você colocou sim, você, nesse momento, está impossibilitado de fazer algumas coisas. É extremamente importante que não só essa validação seja do paciente. É importantíssimo que a família ou quem convive valide essa situação. Porque é muito comum, não, papai, você está ótimo, você pode fazer tudo. Não sendo verdade, e a gente acha que ele, por estar com uma idade já de 70, 80 anos, é um débil que não consegue pensar. Exatamente. Além disso, eles também não são. Estamos falando aqui especificamente desse grupo de pessoas mais velhas. Eles não são surdos, a maioria das vezes. Não precisa falar nem gritando, nem bebezinho. Ah, papaizinho, bebê. Que é uma coisa infantilizar. Vocês devem trabalhar muito isso na psicologia. Sim, isso incomoda muito eles, tá? Não são infantis, né? Isso é importantíssimo. E eles também não estão com nenhuma, a maioria, às vezes, ou a gente, claro, cada caso é um caso, tá? Sem dúvida. Mas, a gente está falando num geral aqui. Eles não estão com as funções cognitivas, né? Muitas vezes estão em perfeito estado. E as pessoas falam como se eles não estivessem no ambiente. Isso interfere diretamente no processo de reabilitação. Uma situação desencadeia outra. Por exemplo, a pessoa ela precisa de uma reabilitação, ela já não consegue mais ter as mesmas condições para se movimentar, sair de casa. E aí a gente envolve perda de autonomia, porque ela às vezes e muitas vezes precisa de ajuda para tomar banho, para ir ao banheiro, para se alimentar. Ela conseguia fazer tudo na cozinha, mas agora, depois de um AVC, ela ficou com a metade do corpo endurecida, enrijecida, paralisada, e aí já depende de outras pessoas. Embora no AVC existe a reabilitação neurológica, existe a reabilitação motora, porque ela perde realmente esses movimentos. E até isso voltar, vocês devem fazer vários mecanismos, estratégias para conseguir ajudar aquela pessoa. Mas a perda de autonomia, as dores, o isolamento, porque ela já não consegue mais ir ao trabalho, não consegue mais se encontrar com os amigos, para tudo. A doença é a única coisa que para a gente. Sim. Quando não está dentro da pessoa, está fora, como a Covid-19, que parou todo mundo dentro de casa e todo mundo ficou isolado socialmente. E isso tudo são gatilhos para desenvolver, gerar uma depressão. Só que, enquanto a situação provoca e promove a depressão na pessoa, a depressão também devolve para impedir a reabilitação. Como é que você encarava quando tinha um paciente, e tem um paciente, que você percebe que ele está com depressão, não trata da depressão? É só a tristeza, porque ele está triste, porque não consegue mais fazer isso, isso e aquilo. Ok, ele tem o direito de ficar triste. A gente tem que entender que tristeza é um direito da pessoa.
E ela que fazia tudo, era independente, hoje não consegue fazer muitas coisas, é normal ela ficar triste. Mas se essa tristeza impede dela fazer as atividades e se reabilitar, aí a gente precisa tratar também. Nós temos, são muitos cenários que envolvem isso, né? Porque a gente fala de muitas perdas, sempre de perdas, né? E perder, nós não estamos acostumados a perder. Nem não gostamos, gostamos né? também. Não gostamos, então, é horrível perder. Perder é muito ruim. E que se a gente for colocar gênero nisso, as perdas quando são masculinas são piores ainda psicologicamente, quando a gente coloca assim, mais difíceis. Né? A mulher, ela aceita um pouco mais e ela, de uma certa forma, ela procura se levantar. Um homem, o que eu percebo nesses meus 25 anos, tá, de profissão, ele se abate mais. Ele já não pode mais, às vezes, sair de carro, ele já não pode ir comprar, ir ao mercado, ajudar a mulher a receber, às vezes, um profissional que veio fazer algum serviço em casa, enfim. Ele está ali sentado e já não pode, né, ou não tem a oportunidade. Então, é importantíssimo a dobradinha fisioterapia e psicologia. Eles se sentem inúteis. Isso. A mulher também tem essa sensação. Mas a mulher em si, ela tem uma capacidade de resiliência. O que é resiliência? É você estar de uma forma, acontece alguma coisa no meio do caminho, você passa por aquilo e você fica diferente. Transforma. Só que você consegue se adaptar ao novo. O homem, ele é muito mais inflexível para se adaptar ao novo, abrir mão de, olha, realmente eu não posso mais dirigir, agora alguém vai ter que dirigir para mim. Eu não posso mais pintar minha casa, porque agora eu não consigo mais levantar o braço por conta de uma bursite. E aí a gente tem que mostrar esse outro lado. Que ótimo, não pode mais dirigir, não tem problema. Mas olha só, o senhor tem um carro, o senhor tem condições de pagar a gasolina ou de pegar um táxi. Então, o que a gente vai fazer? Manter tudo que nós podemos para que o senhor possa levantar do sofá, caminhar, pegar o elevador, enfim, entrar no carro, sair, poder ficar no carro. Então, o olhar precisa ser... Também não é aquela positividade, né, totalmente tóxica, que tudo é ótimo. Ah, que bom que isso aconteceu. Bom nada, porque não é você que está vivendo naquela pele. Exatamente, você vai ouvir, tá? E se você for essa pessoa, muitas vezes o paciente vai te mandar embora. Olha, acabou aqui, não quero mais fazer. A gente, na terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha focado no pensamento. Porque uma situação gera um pensamento automático. Ele pode ser disfuncional ou não. Esse pensamento gera uma emoção, que gera reações fisiológicas, que geram um comportamento. Esse é o modelo cognitivo que a gente trabalha na TCC. A questão é que quando a gente trabalha com pensamento disfuncional, hoje eu estava fazendo grupoterapia com mães atípicas e eu estava exatamente explicando isso, que a gente chegou no eixo da TCC, no segundo eixo do grupo. E eu pontuei o seguinte: a gente está com esse pensamento exagerado. E a gente vai trocar esse pensamento não por um pensamento positivo, que também não vai adiantar. Ele tem que ser um pensamento realista. Porque o pensamento positivo, ele vai ser bonito para você conseguir persuadir alguém por alguns minutos. Mas ele não se mantém, ele não se suporta por muito tempo, porque a pessoa ela vai trazer as evidências. Bom, a minha físio falou que isso é moleza. Mas eu estou já há 4 meses com ela e eu não vejo melhora nenhuma, mesmo pensando positivo. Porque esse pensamento não é verdadeiro. Sim. E nem sempre, é importante também pontuar que nem sempre a fisioterapia vai trazer melhora. A fisioterapia vai mudar o seu... Mas ela vai, sim, evitar você ficar pior. Então, nem sempre você vai apostar tudo na fisioterapia e sair de lá com o problema resolvido. Um super maratonista. Não, mas você vai sair. Muitas vezes eu tenho pacientes, hoje inclusive, eu estive com ele de manhã, eu tenho 25 anos de formada e ele é meu paciente há 23 anos. Como ele diz, Uau. Começou aqui, é uma menina. Eu atendia ele e a esposa, hoje eu já atendo só ele, a esposa já se foi. Mas o que eles faziam? Um era um problema, uma questão ortopédica, e a outra era uma questão respiratória. Ela tinha uma doença crônica e ele tinha uma questão para a mobilidade. Então, com ele era um trabalho, com ela era outro, e assim fomos, e estamos aqui com 23 anos. Mas tem pessoas que fazem a vida toda? Tem. E são pessoas que, se não deixarem de fazer, vão perder o pouco
tem. Do que conquistou e do que sobrou. Exatamente. E muitas vezes nós vamos trabalhar para quê? Para dar conforto ao final da vida. A gente vai paliar, a gente vai tratar aquilo para aquela pessoa ter dignidade. Sim. Né? Ela já não levanta mais, ela não toma mais banho sozinha, Aí mas qual é a dignidade que essa pessoa tem? Aí podem pontuar assim, Michele, em 23 anos você não conseguiu resolver o problema daquele paciente, Não. Mas tem problemas que a gente não resolve. Nesse caso da fisioterapia, é esse que você trouxe, esse é um exemplo Sim. excelente. Na psicologia, a gente tem transtornos de personalidade. Um deles é o borderline. Temos também a esquizofrenia, que a psicologia não vai encontrar nem conseguir levar uma pessoa com transtorno de personalidade borderline ficar livre do borderline, porque não vai. A psicologia, ela vai acompanhar aquela pessoa para saber lidar com as emoções, com os extremos, com a ideação suicida, mas é um transtorno na personalidade. Não tem como mudar a personalidade de ninguém. Sim, e na fisioterapia a gente vai encontrar Como, casos por exemplo, dessa forma. o transtorno de espectro autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento do cérebro da criança, que começa na infância, que a psicologia não vai conseguir fazer com que o cérebro se reajuste lá para ficar típico. Não, ele vai ser sempre atípico, mas ele vai precisar saber lidar com a tipicidade dele nas situações que ele vai viver. Então, assim, a gente pensa, fisioterapia, psicologia vai ser por um período. Em alguns casos, sim. Agora, em outros, vão durar 23 anos. Aí. E que bom que chegou a 23 anos, que olha que o trabalho que você vem fazendo permitiu ele chegar até hoje. Sim. E se não tivesse? Sim, e nesse caso, quando a gente lida, né, com pessoas importantes nos meios acadêmicos, é que é uma coisa muito abrangente. Ele é uma pessoa importantíssima na cultura brasileira. É uma pessoa que precisa estar bem fisicamente, né, para se apresentar, para dar palestras. Olha aí. Então, ele tem 89 anos, vai lançar um livro daqui a 30 dias, né? Dia 30 de agosto, mais ou menos. 89 anos? Lançar 2 livros, sim. Então, Uau! Fisicamente, eu preciso que essa pessoa esteja em perfeito estado. E é o meu trabalho lá é esse. Que ele se mantenha, que ele faça os exercícios. Exatamente. Né? Então, existem situações que a pessoa vai fazer pontualmente 10 sessões, está resolvido, pode ir embora? Existe. As tendinites, né? Vamos adaptar, vamos prescrever alguma questão, algum alongamento. A pessoa vai seguir e vai voltar pontualmente se aquilo retornar eventualmente. Do contrário, não. Mas existem aquelas situações que a pessoa vai ficar com a gente para a vida. Por né? mais que o fisioterapeuta, o psicólogo, o dentista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, precise de ter o cliente para ter dinheiro, gente, não existe nada, pelo menos para minha parte, né? Não existe nada melhor do que você dar alta para um paciente. Sim, é maravilhoso. Porque você fala assim, olha, conseguimos. Chegamos até aqui, fizemos um bom trabalho, você está liberado porque você consegue caminhar, seja na fono, seja na físio, seja na psico. E precisa voltar à vida normal. Exato. A depressão foi o que você falou. Se eu tenho um paciente depressivo, ou aquele dia aconteceu alguma questão, ele não vai funcionar na reabilitação. Ele não vai funcionar. Aquilo vai afetar ele em todas as esferas da vida dele. E a explicação, assim, biológica é porque a depressão, ela provoca um cortisol elevado no corpo. O cortisol falando de forma bem basicona, é uma substância que o nosso corpo produz para lidar com os males da vida. Você vai correr, ou você vai fugir, você vai enfrentar, ou você vai se esconder, você vai lidar... Como é que você vai lidar com aquilo? Você fica tenso, estressado, o corpo libera cortisol. E aí esse cortisol, ele faz uma coisa assim que é cruel. Ele prejudica a neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele é chamado de plástico porque ele consegue ir se readaptando às coisas.
Se eu tenho um cortisol elevado, vai ficar limitado. Se eu tenho cortisol elevado, a recuperação muscular também fica prejudicada. Fica. Porque ele fica mais enrijecido, ele fica mais tenso. Poxa, mas eu estou tão relaxado aqui para fazer a fisioterapia. Aí você pensa que está relaxado. O físio, quando bota a mão, quando vai fazer um movimento, ele sabe se está ou não. Sim. Não eu tive um... Ele era meu orientador no estágio e ele falava, o fisioterapeuta tem olhinhos nas mãos, olhos nos dedos. E na época eu não entendia, você está começando, né? Hoje eu sempre lembro dele. Ele era meu supervisor. E é isso, a gente, quando coloca, você já sabe. Quando você chega, você já sabe, muitas vezes, quando o paciente não está bem, quando o paciente não faz uma atividade proposta, né? Quando ele não atinge aquela meta que você já está evoluindo, ou seja, de carga, Você de sabe que ele é capaz de fazer, mas ele não vai. Exatamente. Porque a depressão, ela afeta a motivação, seja intrínseca ou extrínseca, seja porque ele perdeu a vontade de tentar, como também a depressão tira a motivação que você vai dar para ele. Vamos, você vai conseguir. Não, não vou. Aquilo perde o efeito, porque a depressão faz isso. Além de perder essa motivação, ela altera o sono. E recentemente a gente gravou um podcast aqui com o Dr. Márcio Toledo e a gente falou sobre o sono. E a gente pensa, mas vai dormir, dorme, mas não dorme, dorme, mas não se recupera. E sem um sono de qualidade, não tem recuperação muscular, não tem recuperação neurológica. E a depressão, ela afeta o sono, porque ela dá insônia ou excesso de sono. E, gente, tendo esses dois, ou um ou outro, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos na fisioterapia. Não. E aí a gente vê como é que a relação dos dois estão ali, fortemente ligados. Como é que você vê a importância que dão para essa questão emocional? Quando você percebe, você falou agora, eu já percebo no olhar da pessoa, né? A maioria das pessoas não trata a fisioterapia com a psicologia, né? Independente de seja qualquer por coisa, dinheiro ou não. Por dinheiro ou não, tá? Ok. Seja por dinheiro ou não, porque Faz eu tenho sentido. pacientes que têm condições financeiras de ter o que quiserem. E não chamam um psicólogo para tratar. Só o principal. Se é o fisioterapeuta é o principal, só quero esse. Mais nenhum. Até porque o fisioterapeuta ele não é visto com os olhos tão cruéis quanto são vistos os psicólogos. Que para muitos é o médico de maluco, é o médico de doente mental. E é o encontro da gente com a gente mesmo, não é fácil, né? Não, é olhar no doloroso espelho, é muito, demais, né? demais. Aceitar aquilo. Então é difícil. O que eu sempre procuro, né, é tentar tornar aquele momento, aquela 1 hora, um pouco mais agradável. Uma música, né? Agora, o ambiente. Se eu vejo que tem algum familiar que incomoda aquela pessoa, olha, hoje é só nós dois, porque às vezes a pessoa fica ali querendo saber se ela está progredindo, se ela já pode parar de pagar aquela fisioterapia. São muitas questões, são muitas camadas ali, né, que não são fáceis. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Primeiro que as doenças do corpo geralmente são doenças da alma. Muitas vezes você vai tratar um ombro e o paciente chora e vai desabar ali. Eu falo, você pegou aquele ombro doente ou aquele joelho doente, estava segurando aquela estrutura. Quando você libera... Na psicologia, a gente tem você psicossomatiza, né? Aquilo Exatamente. Que você tem na alma, seja mágoa, seja raiva, seja desejo de vingança, seja inveja. Tanto que eu posso... O corpo ele vai falar. A gente diz, Embora muitos vejam ainda como uma pseudociência, mas existem alguns estudos com evidências que há esse transbordar, né? E aí vai tudo para a ponta dos seus dedos quando você está lá trabalhando. A gente vê até uma coisa simples, né? Que eu acredito que já tenha acontecido com todos, né? Que estão nos assistindo, com todos nós. Você tá lá nervoso, uma semana nervosa, o olho, a pálpebra treme. Pois é. Isso é uma situação, uma expressão motora, né? Corporal, física,
muitas vezes de um estresse psicológico. Exato. Aí, mas como é que acontece? O olho aqui treme e eu estou estressado, mas eu não estou estressado. Você talvez no momento não está estressado, mas a sua dosagem, sua quantidade de cortisol está lá em cima e o seu corpo ele vai tentando sobreviver. Mas uma hora explode. A importância, eu sempre falo, é fundamental a todas as pessoas que possam recorrer à psicologia, independente de estarem em reabilitação, né? Não precisa ser exatamente nesse momento. Verdade. Mas se estiverem, é extremamente importante. O processo fica diferente. O fisioterapeuta não tem como fazer o papel de psicólogo, e muitas vezes faz, porque, o que eu sempre falo, o fisioterapeuta está ali, diariamente. Eu já tive paciente, né, que eu atendia 2 vezes por dia. 2 vezes por dia? Por dia. Uau! Foi um caso muito pontual, muito específico. Existem casos, tá? Atletas, existem, dependendo, né? O pessoal do futebol, existe. Na psicologia acontece, às vezes, diariamente, 2 vezes na semana. Mas isso não é comum. 2 vezes no dia, não é comum, assim, nos réis mortais, né, que não são atletas de alta performance. Foi um caso específico de um paciente que passou por uma questão, foi um assalto e ele foi esfaqueado, esse rapaz. Entendi. Então, assim, ele era muito jovem, passou por muitas cirurgias e precisou dessa reabilitação. Como é que transpassa, né, tudo isso? O que passou, o que viveu, estar... E ele não fazia o acompanhamento psicológico? Nunca fez. Então, outras questões surgem ali. Sim. Porque vão surgir questões familiares, questões com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia. E vai tudo ali. E o fisioterapeuta vai ouvindo aquilo tudo, mas a gente não pode tomar o lugar do outro profissional. Uhum. Existe um lugar que não é o nosso. Sim. Né? Então, é importante que isso fique claro para o paciente e que fique claro para as pessoas ao redor que as coisas precisam se organizar. É claro que existem prioridades. Talvez naquele momento a prioridade fosse a questão física, mas que em algum outro momento, né, e nesse caso não influenciou a reabilitação, mas há casos que a gente não consegue reabilitar. Sim. Você pontuou durante nossa conversa aqui que o trabalho ele precisa ser com o paciente, mas às vezes a gente precisa de toda a família vestindo aquela camisa, né? E aí você trouxe agora o familiar que fica lá e fala assim, então, Michele, é o que mais? 2 sessões você acha que já tá bom? Porque eu preciso parar de pagar. Né? Tem aquele que pergunta, né? Mas eu vou ficar bom com 10 sessões? Não, a gente não tem como prever. Exatamente. Eu não tenho como dizer Até quantas... porque se você consegue dizer isso, prever isso, seria resolver o problema de todo mundo. Ia ser fácil, né? 3 sessões e meia você tá livre. Se fosse assim... Gente, primeiro, uma pessoa que sofreu uma agressão como essa, né? Que você atendia 2 vezes ao dia, para uma outra pessoa que sofreu uma mesma agressão, já é outro tratamento. Cada caso é um caso. Mas é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa que ela sofreu, mas as consequências são outras. Na psicoterapia, a gente tem caso de agressão doméstica que uma criança viveu com uma outra criança que viveu a mesma coisa. E por que cada um reagiu de uma forma? Já prova que são pessoas diferentes. São momentos diferentes, são casos diferentes, são histórias diferentes que vão dar resultados diferentes se a gente fizer a terapia. Até o processo terapêutico é diferente. Sim. A individualidade, né? A ambiência, onde ela vive, o que ela construiu, quais são as crenças daquela pessoa, né? O quanto que ela está disposta a investir, não é financeiramente, é investir tempo, vontade, né? Naquela melhora. Então, a gente tem diversas coisas que influenciam, né? O quanto que essa pessoa tem de conhecimento do corpo. Né? A minha primeira formação, eu sou bailarina formada para corpo de baile. Eu tenho 30 anos de formada. Eu tenho uma formação técnica, que foi a minha primeira formação. Por conta dela, eu quis ser fisioterapeuta. Então, assim,
a estrutura que eu tenho de visão de corpo, de vivência, desde muito pequena, não é a mesma que uma pessoa da mesma idade que eu, que seja fisioterapeuta. Então, são visões diferentes. Colegas que se formaram com você não têm a mesma visão que você. Sim, tem outras, né? Outras, né, coisas... Não dizendo que um tá melhor, o outro pior. tá... Não, mas não é isso, diferente. Mas é diferente. E muda muito o fato Sim. de você ter essa experiência, essa vivência com dança, não com a dança, só a dança. Porque pode ter hoje muitos fisioterapeutas que já dançaram. A questão é o conhecimento que você tem do corpo, dentro da ciência do balé, dentro da fisioterapia com o paciente. Dentro da música, dentro da estrutura. Então, é importante que a gente, enquanto profissional, saiba utilizar todos os recursos possíveis para otimizar aquele tratamento, sempre ouvindo o paciente. Escuta ativa é extremamente importante. Lidar com os recursos que a gente tem. Né? Às vezes não vai ter todo aquele equipamento, você vai precisar improvisar. Não, você nunca vai ter, na verdade. Né? Pois é. Nunca vai ter. Nem num grande centro, você sempre vai achar que precisa de alguma coisa. Se tivesse uma coisinha que fosse um pouquinho mais curvo, ia dar outro resultado. E é assim. Agora, essa flexibilidade para trabalhar com o paciente, ela precisa transpassar para o paciente para que ele seja flexível também. Sim. Sem ser tão resistente. Olha, não, eu tô assim, agora eu vou morrer assim, não tem mais jeito para mim. Gente, a vida, ela é fluida. Ela pode pegar outras formas, ela pode se adaptar de outras maneiras com outras pessoas e ainda bem. Porque já pensou se fosse tudo muito rígido? Aí a reabilitação ia ficar... Talvez nem existisse, né? Não teria porque jeito, não teria... se é isso... É isso. Vai ser isso para sempre. Mas as crenças limitantes, realmente, elas interferem, eu acho que em todas as profissões, em todos os tratamentos, né? Sem Mas dúvida. a partir do momento que você se coloca, se mostra um profissional que escuta o paciente, eu acho que é a primeira coisa. Você não precisa nem ter a melhor formação, todas as especializações, mas a primeira coisa é escutar e observar o que aquele paciente precisa de você. Sem dúvida. Né? E é daí oferecer o que ele precisa e ir fazendo os ajustes de acordo com aquilo que é possível fazer para evoluir, né? Tá, e olha, essa é a Michele Tavares, fisioterapeuta, que hoje conversou muito com a gente sobre essa reabilitação e a depressão, que são duas coisas que, infelizmente, às vezes caminham muito juntas e que uma fortalece a outra. Não a reabilitação, mas a necessidade da reabilitação. O problema que faz com que o fisioterapeuta esteja lá é alimentado pela depressão e vice-versa. Um vai alimentando o outro e, às vezes, se a gente não estiver atento, a perda pode ser muito grande. Michele, diz pra gente as suas redes sociais, quem quiser convidar você, saber mais e até contratar você porque precisa. Gente, ninguém chama fisioterapeuta porque eu tô me divertindo aqui, quero fazer um exercício pro ombro. Pra que tem no ombro? Nada. Ninguém vai fazer isso. Quem precisa? Michele Tavares, como faz? Bom, eu tô no LinkedIn, lá Michele Tavares, fisioterapeuta. E o meu atendimento, ele é totalmente domiciliar. Eu vou até o meu paciente levando todos os recursos necessários para que aquele paciente possa realmente se reabilitar de uma forma completa dentro daquilo que ele possui, né? Dentro da vivência dele, da ambiência dele. São 25 anos só na área da fisioterapia, mais 30 dentro da área de corpo, né? Com a dança. Então, essas são as minhas redes para quem quiser me conhecer um pouquinho mais. Tá aí, Michele. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Sucesso com os seus pacientes, que eles consigam destravar o emocional e alcançar o objetivo que ele e você têm proposto juntos, né? Que Deus possa abençoar muito vocês. Muito obrigada, igualmente a todos vocês. Olha, gente, você que já me segue no Instagram, sempre está vendo aí as postagens e tudo mais, Anderson Nascimento Oficial, vai ser um prazer tirar suas dúvidas e poder esclarecer algumas curiosidades dentro da psicologia. E nesse programa de hoje eu quero encerrar com uma frase que a mente, assim como o corpo, às vezes precisa de reabilitação para que possa voltar a caminhar. Que nada venha a travar você, mas que você possa ser destravado, que você possa avançar aí fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, porque a gente precisa. Obrigado pela sua audiência, sua companhia aqui no Psicologia e Propósito de hoje. Esse foi mais um Psicologia e Propósito.